nosso computador. Muito bem, então, boa tarde para quem chega com a gente aqui no Zoom, nosso Tira Dúvidas da Medicina Simbólica, da mentoria ICS, para que a gente possa determinar, ou explicar, na verdade, como o inconsciente nos manda sinais o tempo todo e como, a partir desses sinais que vêm para o nosso corpo em sintomas, que vêm para a nossa mente em sonhos e que vêm também no nosso concreto aqui, nas sincronicidades, como a gente pode entender e pode utilizar isso a nosso favor na nossa vida, tá? Então, a gente teve algumas perguntas que rodaram hoje ali dentro do nosso Insta, como toda terça-feira a gente abre, né, o Instagram a gente abre para sintomas, né? Sintomas, dúvidas médicas de todas as origens, em questão dos sintomas, principalmente, né? E eu observei que veio bastante gente falando em cansaço, bastante gente falando em sangramento disfuncional, bastante gente falando em dor de estômago, bastante gente falando em dor de cabeça, tá? E em que sentido? O que significa isso simbolicamente? Então, para vocês terem uma ideia, eu comentei um pouco hoje mais cedo sobre sangramento disfuncional e como isso, claro, óbvio, primeiramente tem que ser investigada toda a parte física, né, disto, exame de imagem, exames de hormônios mesmo, ver que idade é, as causas mais comuns, né, desse tipo de questão, que são sangramento disfuncional, são, nos pacientes mais jovens, é ovário policístico, nos pacientes mais idosos vai ser alteração hormonal da menopausa mesmo, né? Gestação entra como uma causa de atraso, né, menstrual. Então, a gente tem alguns pontos que vão primeiro ser excluídos. Com esses pontos excluídos, o que que a gente busca daí, então? Bom, não tem nada disso. Não tem nada disso acontecendo. Então, o que que a gente busca num segundo momento? A gente tenta entender qual gatilho mental pode, por exemplo, ter levado esse paciente a essa situação, tá? No caso das doenças do feminino, o que que acontece com mais frequência, né? A gente tem desconexão com a nossa essência feminina, com a nossa essência da energia feminina, tá? Como é que isso trabalha dentro de nós? A gente simplesmente não reconhece que ela tá lá. Quando a gente não reconhece que essa essência tá lá em nós, a gente nem sabe como trabalhar ela. E aí, os sonhos primeiro começam a trazer isso pra gente. Como que eles trazem isso pra gente? Através de acessos que vão ter as representações dos arquétipos das deusas mesmo, né? Seja ela Hestia, a deusa que fica internalizada, seja Afrodite, a deusa, né, que representa o feminino, né? Como é que ela aparece? Flores, vermelho, morangos, né? De várias maneiras ela aparece como a Vênus, né? Conchas no mar, por exemplo, né? Então, vocês veem que a simbologia é variada, mas que a gente tem que entender qual o contexto. Então, se tem uma paciente que chega com esse quadro para mim e me fala isso, opa, eu já vou linkar as duas coisas, já vou entender, opa, peraí, pode ser que tenha uma relação com isso aqui, né? Então, à medida que a gente vai se aprofundando nessa linguagem simbólica, a gente vai entendendo o que ela representa no corpo com aquele contexto, tá? E isso que eu acho que é importante salientar, que não é uma coisa que você, batendo no Google, né? Procurando no Google, sonhar com concha significa o quê, né? Cara, pode significar várias coisas, né? Sonhar com concha, né? Uma concha com uma pérola dentro do mar, e você com problema de disfuncionalidade ou desconexão do teu feminino, pode significar Afrodite querendo chegar para você. E não só que, nossa, minha persona tá encolhida, né? Eu tenho um sofrimento muito grande dentro de mim que vai se tornar, vai ressignificar e tornar-se uma pérola, né? Então, são várias situações que acontecem e que não adianta a gente simplesmente dar o Google mesmo e, entende? E achar que aquilo ali tá resolvido. Por quê? Porque essa informação é muito dinâmica, né? Da mesma forma, quando, por exemplo, o paciente chega para nós lá com sintomas de burnout, né? Sintomas de cansaço crônico, cansaço extremo, já fez toda a investigação, já viu que não tem problema de tireoide, já viu que não tem problema de diabetes, já viu que não tem os problemas físicos iniciais, né? Mas ainda assim o paciente se sente cansado, drenado, o paciente não consegue
prosseguir, né, no seu trabalho, na sua vida, etc. O que que pode acabar acontecendo? O que que vem representado isso, por exemplo, nos sonhos, né? Ladrão entrando em casa, perseguições no sonho, cortes no sonho que demonstrem uma grande quantidade de sangue, uma grande perda sanguínea dentro do sonho, tá? Isso tudo representa o quê? Isso tudo representa desvio de fluxo energético para outro lugar. Invasão psíquica com desvio de fluxo energético para outro lugar. Ou seja, a energia daquela pessoa não está ficando para ela, a energia daquela pessoa está indo para outro lugar, outra situação, outro contexto. Aí vai depender do que essa pessoa está passando naquele momento para entender se faz sentido para ela ou não, entende? Então, ou seja, é uma análise bem pormenorizada disto, né? É uma análise bem minuciosa, tá? Por isso que eu falo para vocês, por isso que dar um Google e achar que vai resolver, não consegue, né? Então, a gente tem, por exemplo, inúmeros casos aqui das mentoradas nossas que chegam com a cabeça totalmente enrodilhada, ou seja, um nó, né? Por quê? E é normal isso, gente, é normal. As pessoas realmente elas não sabem essa linguagem no início. Elas têm uma visão disso muito concreta ainda, né? Então, quando, por exemplo, a gente acessa as camadas um pouquinho mais aprofundadas daquele sintoma daquela pessoa que chega aqui, a gente começa a ver que esse nó não está no físico, que esse nó está num segundo nível, que é o mental, ou está num terceiro nível, que é o conectivo. Então, por exemplo, naquele paciente do burnout que eu estava comentando com vocês, né? Sonhando com roubo energético, psico não tem força para nada, levanta cansado, dorme cansado, etc. E já fez toda né, a investigação aqui no concreto, já otimizou todas as coisas aqui no concreto e a coisa não anda, não flui, não vai para frente, né? Então, a pessoa tem que começar a se perguntar se não tem algo no entorno dela que está fazendo isso, né? Conectivo mesmo, campo, né? Às vezes é o campo do trabalho, às vezes é o campo familiar, relacional, como a gente vem falando com um pouquinho mais de propriedade agora, nesses últimos dias, tanto eu quanto a Lu, terapeuta, por quê? Porque a gente está preparando algo aí que vai ajudar bastante nesse quesito, né? Lembrando que o relacionamento é com a gente mesmo, né? E esse relacionamento com a gente mesmo que é projetado no exterior. Então a gente precisa primeiro saber separar isso para daí entender, né? Para daí a gente conseguir acessar essas informações dentro de nós e aí sim a gente conseguir conviver melhor conosco e com os outros, né? Então esse material ele é um material mais profundo, ele é um material que demanda um entendimento mais aprimorado. Onde é que a gente consegue isso? Bom, como eu falo para vocês, estudando, mas não adianta pegar essas peças aleatoriamente, né? Pega um pedacinho daqui, um pedacinho dali, acho que é isso, né? Por quê? Porque existe um contexto por trás dessas histórias, existe um contexto por trás daquele sintoma, um contexto por trás daquele sonho relacionado àquele sintoma, por exemplo, tá? Então, quando é assim, o que você precisa? Você precisa de alguém que organize essas ideias, né? Em níveis mesmo, que é o que a medicina simbólica faz, organiza isso em níveis de investigação para entender a junção desses contextos. E com a junção desses contextos é que a gente começa a desliar os nós. E aqui é o que acontece, né? Com as mentoradas aqui, o que acontece? É problema relacional, é problema no casamento, é problema no trabalho, que no fim das contas acabam resolvendo com várias ofertas de trabalho que até nem dá conta de resolver, com melhorias, isso eu nem vou falar, né? Melhoria significativa na saúde, né? Sintomas que tinha e que deixa de ter por conta disto, né? Por conta de entender o que o sintoma está querendo dizer para o corpo. O corpo conseguiu chegar na conclusão, né? Ah, olha, tá, entendi. E você daí processa a informação. Ah, o meu corpo estava querendo me dizer isso. Pare, porque você está sobrecarregada de sobrecarga externa ou sobrecarga interna, ou as duas coisas, entende? Pare de querer fazer as coisas de acordo com o que você quer estritamente. Isso não faz parte do teu desenvolvimento da tua individuação. Problemas do estômago, por exemplo, né? Estou traduzindo para vocês isso. Então, da mesma maneira que a gente tem essas questões aqui no concreto, a gente tem essas questões no sutil para resolver. Assim está em cima como está embaixo. Isso aí são as leis cabalísticas, né? São as leis herméticas que a gente fala, tá? Então não adianta querer fugir disso, é assim mesmo, né? Só que, se você tem alguém que entende
o que aquilo está significando para você naquele momento, ou pode pelo menos te dar um direcionamento, facilita muito, né? Facilita por demais. E aí o que acontece? Os resultados vêm aqui para o concreto, como eu estava falando para vocês, é vaga de emprego que aparece, é questão relacional que está resolvida, é sintoma físico que fica melhor ou mesmo curado. Já teve vários pacientes em que isso aconteceu, tá? Então eu não estou aqui falando do lugar de alguém que está testando alguma coisa, eu tô aqui falando do lugar de alguém que já viu o resultado incontáveis vezes, e mesmo antes de organizar isto desta forma que a medicina simbólica trouxe para o mundo, já fazia isso nos pacientes e já observava isso neles. Só que é assim, tem uma premissa básica, né? A pessoa tem que estar aberta a esse entendimento e a escutar o que o seu próprio corpo, o que o seu inconsciente está querendo te dizer. Essa é a premissa número 1 básica. É estar aberto a essa conversa. Aí as informações começam a vir e começam a vir mais claras e começam a vir mais aprofundadas, e aí a gente tem uma abertura de campo importante para poder trabalhar em cima disso. E aí as coisas trabalham por si só, né? Não é só a gente trabalhando em cima, né? Aí o próprio inconsciente vai agir em relação àquilo. E aí a outra pergunta que eu faço para vocês, que também acho que vale a pena a gente trazer para cá, é: pare e pense um pouquinho. Primeiro, se você tem algum sintoma, se você tem alguma coisa que te incomoda já faz tempo, e que você já foi atrás, já buscou, já tentou resolver, já tentou entender, e melhora um pouco, piora, toma remédio, melhora, piora, etc. Então, primeira coisa é essa. Primeira coisa, pense se você tem alguma coisa assim. Segundo, o quanto de atenção efetiva você deu para isso? Essa é a segunda questão. Quanto de atenção efetiva foi dada para esse sinal, sintoma, né, recado do seu inconsciente, que chegue ao ponto de você buscar ajuda sobre isso. E que essa ajuda, às vezes, não foi eficaz. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto que eu quero trazer aqui. Quem seria você sem esse sintoma? Sem essas preocupações, ou sem essas sinalizações dadas pelo teu inconsciente. Por quê? Porque simplesmente você já entendeu. Quando a gente entende, pronto, acabou, a gente passa de nível. A gente vai para a próxima etapa e aquilo acaba, simplesmente acaba. Então a pergunta que eu deixo aqui para vocês é esta: quem é você? Quem seria você e como seria a tua vida sem esse sintoma recorrente? Sem essa situação que muitas vezes te aflige e já não é de hoje, já é de anos. Eu deixo essa pergunta aqui para que você possa pensar um pouquinho o quanto isso já foi negligenciado na tua vida. O quanto de tempo isso já ficou no segundo plano, no terceiro plano e etc. E que, às vezes, o sinal vem, a ajuda vem, e a gente simplesmente não pega na mão dessa ajuda. Por quê? Porque é mais fácil ignorar. Que é mais fácil, vamos lá, vamos continuar a vida assim, vamos lá. É só isso mesmo, não tem outro jeito e tudo mais. Então, assim, que estou eu só para falar isso para vocês, certo? Que estou eu para trazer para vocês essa questão, esse questionamento. Quem é você ou como seria a tua vida sem esse sintoma te apurrinhando? E eu falo isso do ponto de vista da pessoa que já foi essa pessoa, que ignorou sinais, sintomas e sinais do próprio inconsciente por anos a fio, até chegar um ponto em que não tinha mais como escapar, que realmente o corpo me parou, literalmente, né? E como com outras mentoradas nossas, isso também já aconteceu, né? De ter fratura mesmo, ficar parada, dependente, 2 meses, 3 meses, etc., para parar e obrigatoriamente olhar para dentro. Então, eu não desejo que isso aconteça em hipótese nenhuma com ninguém aqui. Por isso que eu digo, aprenda os sinais, entenda os sinais. Eles estão lá o tempo todo para nós. Só que a gente ignora, ou porque não conhece e não sabe. Bom, e aí aqui está a oportunidade de você entender, saber e conhecer. Ou porque a gente negligencia mesmo, porque ainda não está doendo o suficiente.
ainda não tá hard enough. Então, eu tô aqui para dizer para vocês, tem outro jeito de viver? Tem. Bem mais tranquilo, bem mais leve, bem mais fluido, bem mais fácil, de acordo com o nosso self, a nossa individuação, certo? Então, eu deixo aqui o convite para quem está aqui, que quiser participar, tirar dúvidas, entender como a medicina simbólica trabalha em cima desses sintomas, entrando num dos nossos programas, sendo ele o principal, o nosso programa aí que tem mais entrada e mais fluidez, e que tem 2 super bônus agora, em janeiro, para quem entrar até... Então, é amanhã, né? Dia 30 de janeiro, 31, até amanhã, que é a entrada na ICS Mentoring, que é uma mentoria que, então, tem duração de 4 semanas. A gente tem 4 sessões entendendo esses pilares da medicina simbólica. Junto com isso, a gente tem a cereja do bolo, que são 6 meses de acesso ao Dream Sessions, que é o nosso grupo de estudos de sonhos e simbologia dos sonhos. É um grupo de troca riquíssima. A gente tem sessões quinzenais desse grupo, Dream Sessions, além de ter o próprio grupo de WhatsApp, onde as mulheres mandam recado, mandam sonhos, aí a gente vai interpretando, entendendo simbologia. Olha, o que já destrinchou de nó nesse grupo, vocês não estão entendendo, gente. E aí, assim, uma entende várias outras também. E às vezes, uma vê o que está vivenciando através da outra. Isso é maravilhoso, tá? Porque o poder do grupo está nisso, né? Às vezes traz uma dúvida, que é a dúvida de todos, e todos, de repente, têm um eureka junto. Isso aí, nossa, isso aí por si só já eleva a vibração do campo absurdamente. E além disso, é isso que eu queria falar. Tem mais um detalhezinho que é super legal e importante. Para quem entrar na nossa mentoria, então, na ICS até amanhã, vai ter a possibilidade de marcar uma consultoria individual comigo, ou seja, vai ser uma consulta individual, aonde eu vou te passar alguns detalhes, algum planejamento dos problemas que você trouxer para nós nessa hora e meia, para além das sessões em grupo. Então, a gente tem 2 bônus agora nessa oferta que a gente está fazendo. Então, que é o Dream Session 6 meses, além das 4 sessões do ICS Mentoring, e uma sessão individual exclusiva com a gente. Para quê, Carla? Para eu olhar a tua situação na lupa. Para eu entender o que está acontecendo com você exatamente. Qual é a questão principal? E aí, a partir disso, a gente vai entender o que o inconsciente está trazendo para você. Qual o direcionamento que o inconsciente está trazendo para você, certo? Então, para quem quiser mais informações, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Tanto mais algumas informações. No canal nosso do YouTube tem bastante coisa, bastante conteúdo para vocês entenderem. Agora, obviamente, não é de conteúdo que a gente precisa de direcionamento, né? Quando chega nesse ponto de ter esse sintoma, por exemplo, te incomodando tanto, não adianta só ler. Você tem que entender qual é o teu contexto e tem que ter alguém que consiga, né, unir essas pecinhas do quebra-cabeça. Agora sim, você tem 2 opções. Ou você continua nessa, ou você acessa aquelas pessoas que já estão ali num outro nível de conversa, é o grupo, né? O grupo da ICS Mentoring, e que tem alguém que consegue direcionar, né? De próximo, de perto, e que ainda vai possibilitar uma consulta individual com você, se você quiser, tá bom? Então, espero vocês. Então, não esqueçam, até amanhã essa possibilidade. E quem quiser, né, tirar dúvidas, mais informações, etc., pode tirar tanto pelos grupos, quanto aqui pelo próprio YouTube também, e mesmo lá no nosso direct no Instagram. Combinado, pessoal? Um beijo para vocês, então, e até!